Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que sim, está acompanhando o doc da Shu, que está sendo exibido toda semana no Globoplay. Semanalmente a gente liga lá pra ver mais um episódio do doc da Shu. É assim, que é o que acontece quando você bota a própria pessoa para contar a história de sua própria vida. Quando é uma celebridade super desprendida, a gente ainda sai com alguma coisa legal. Mas aí, quando chega uma celebridade que é cheio de, não sei o que, quero reescrever um pouco a história, aí dá no doc da Xuxa. E é sobre o doc da Shu e também um pouco sobre outro doc dos anos 80, que foi o doc do Balão Mágico, que vamos falar aqui neste vídeo, depois da vinheta. Até o momento, estamos na metade do doc da Shu. Nós vimos o equivalente a uns 3 episódios. Ontem passou no Tela Quente, então as pessoas que não são assinantes do Globoplay puderam assistir ao primeiro episódio, que é até razoavelmente legal. Só que já ali já estava mostrando algumas coisinhas que começaram a incomodar um pouco no documentário. Eu estava até comentando com a Larissa. Esse documentário deixa umas lacunas que me deixam muito curioso para entender aquela história. Tá lá mostrando, a Xuxa foi descoberta depois que posou na capa de uma revista. Aí eu, beleza, começou assim. Aí depois vai, ela começou a namorar o Pelé, não sei o que. Eu, pera, de onde surgiu o Pelé nessa história? Como ela conheceu o Pelé? Como conheceu o Pelé? A gente não sabe. Aí ela começa a falar, a Xuxa falava de um jeito super desbocado porque ela conviveu com o Sérgio Malandro na juventude. Aí eu, pera, onde ela assim? Conheceu o Sérgio Malandro? Como que eles viraram melhores amigos? Para um documentário biográfico que vai contar a história dela, eu gostaria de saber como ela conheceu o Pelé. O que aconteceu? Aí a gente falou, vai que mostra mais pra frente. Mas acho que não, porque tá meio em ordem cronológica. Meio mais ou menos, né? Meio a ordem cronológica que ela escolhe, assim, também tem isso. Eu acho que a grande questão do documentário da Xuxa são duas questões, né? Na verdade. Uma, o fato de que eu não acho que um documentário tenha que ser cronológico, né, necessariamente. Ele começa em 80 e pouquinhos e termina agora em 2000. Mas ele tem que ter uma linha que faça sentido. Você pode dividir por episódios, por exemplo, e aí dentro desses episódios eles não são cronológicos, não sei, os amores de Xuxa. Aí mostra, o Xuxa, o Pelé, não sei o que. Mas esse documentário falha nisso, porque ele não tem uma linha do tempo que faça sentido, né? Ele corta, ele simplesmente suprime certas partes do que aconteceu, assim, certos acontecimentos. E às vezes ele vai e volta em situações que não fazem sentido dentro da linha do tempo que ele próprio escolheu. E a outra questão é o fato de que é um documentário que foi produzido pela Xuxa junto. Então, assim, você tem um monte de coisas sobre as quais ela não quer falar, sobre as quais ela vai contar a versão dela dos fatos sem contraponto. E aí a gente vai ver, assim, a história que Xuxa quis contar sobre ela mesma. Uma grande homenagem de Xuxa a si própria, né? Porque é mais ou menos isso. É um especial pra mostrar a carreira da Xuxa com a própria produzindo. É um arquivo confidencial da Xuxa. Eu acho que nem isso, porque arquivo confidencial pega a pessoa de surpresa ainda. No primeiro episódio tem o debate sobre não tinha Paquita Negra no show da Xuxa. A Xuxa meio que terceiriza a culpa. A culpa é da sociedade, a culpa é da Marlene, a culpa é da outra pessoa. Ela terceiriza muito a culpa na Marlene. Tudo que acontece de ruim e que ela não pode simplesmente omitir no documentário, ela fala, a Marlene fez isso, a Marlene fez aquilo. E até agora a gente não teve nenhuma... eu sei que a Marlene vai entrar no próximo episódio pra ter aquele embate que todos nós queremos assistir, mas, sei lá, a Xuxa não pode ser completamente isentada das responsabilidades. Mas assim, falando por episódio, o primeiro, eu ainda acho que ele ganhou na memória afetiva das pessoas. O primeiro tenta mostrar como a Xuxa apareceu, embora pra mim ainda esteja muito... Eu ainda não sei te dizer, se vai me perguntar como que a Xuxa começou. Eu não sei te explicar direito. Eu sei, a Xuxa era modelo e a Xuxa foi pro show da Xuxa. Tipo, o Xuxa foi pro Clube da Criança, ela era amiga do Sérgio Malandro, por isso que ela falava umas gírias. E aí depois ela foi parar na Globo. A Globo, inclusive, suprime a 3 minutos com imagens que ela encontrou no mesmo lugar que a gente pra fazer nosso vídeo de react no YouTube, o tempo que a Xuxa passou no Clube da Criança, que foram anos, né? Só que a gente mostrou o logo do Mofo TV. Exatamente. A Globo simplesmente suprimiu. E aí ali, assim, ainda tem uma coisa da memória afetiva, porque mostra muita música, tem uma edição
que, né, com ela ali, os fãs e etc, e gente chorando pela Xuxa e tal. Então ainda você fica meio, você tá no começo, você tá lembrando da sua infância, né? Sei lá, eu acho que quem viu ontem no Tela Quente pode ter ficado um pouco emocionado, porque tem uma volta à infância ali, se você foi baixinho da Xuxa, mesmo que indiretamente, né? Você vai lembrar. Agora os outros, é uma confusão sem fim, assim, o segundo acho que especialmente. Eu gostei do segundo porque boa parte dele aborda a carreira da Xuxa fora do Brasil, que é uma coisa que a gente não tinha tanto acesso, então eu achei curioso e informativo, e também porque essa parte em especial, a gente vê que eles abordam a questão do fracasso. A Xuxa fracassou lá fora. Mas ninguém sabe se fracassou mesmo, porque teve gente que falou que ela ficou 3 anos no ar lá, e essa informação simplesmente não tem no documentário. Assim, não. Dá a entender que ela fracassou, mas ninguém nem fala onde que era esse programa direito, quantos anos durou, por que fizeram. E meio que o fracasso eles atribuem ao fato de ela não ter dado aquela entrevista do Good Morning America, e ainda a culpa é da Marlene por ter dado remédio pra ela, né? Mas sim, uma coisa que me chamou a atenção, em contraste com o primeiro episódio, no primeiro episódio mostrou que a Xuxa chegou lá na Globo, ofereceram um show da Xuxa, ela fez uma lista de tudo que ela queria, e beleza, a Globo pagou, fez, o programa fez um puta sucesso, dava recordes de audiência, todo mundo gostava da Xuxa, mas no terceiro episódio, eles simplesmente falam, acabou o show da Xuxa, e aí começou o outro, tá, acabou o quê? Por que acabou? Se não dava audiência? A Xuxa pediu pra parar? A Globo pediu pra parar? E aí ainda mostra como a Xuxa é super rancorosa no final do programa. Eu não sei o que vai entrar aqui no lugar, mas isso marcou a vida, não sei o que. Porque ia entrar começou a chorar. Chamou as Paquita tudo lá pra chorar junto. A Letícia Spiller lá atrás tendo um ataque. Por que acabou? Por que vocês não contam isso pra gente? Eu não sei por que acabou o show da Xuxa. Então, o meu maior problema com esse documentário são as imensas lacunas que vão ficando durante as histórias. Eu não sei exatamente por que ela foi chamada do Clube da Criança, para o Clube da Criança. Deu ali pra entender que, é porque ela era modelo, botaram ela lá pra apresentar. Mas quantos anos durou esse programa? Se foi sucesso, se não foi sucesso, se foi uma porcaria. Aí tem uma parte nesse primeiro que fala do cinema. Aí, assim, eles passam por cima da época que ela... e ela era muito amiga do Sérgio Malandro, de novo, essa história. E foi por isso que ele foi escolhido pra ser o príncipe da Xuxa. O que mais me pegou no segundo episódio foi o negócio do amor estranho amor ali. Que ali eu acho que foi tudo muito mal explicado. Que eles quiseram trazer essa polêmica, trazer esse encontro, né? Porque ela encontrou com o menino lá, com a criança. Assim, o menino teve a vida dele meio acabada por causa da polêmica desse filme, né? Sim. Tipo... E aí, aí ele fala assim, eu nunca mais consegui continuar na minha carreira de ator. E a Xuxa olha pra ele e fala, nossa, eu não podia imaginar uma coisa dessas. Aí vocês devem estar se perguntando, é que hoje em dia o filme tá aí, quem quiser procurar, você encontra na internet. Mas durante décadas, a Xuxa comprava os direitos desse filme pra ninguém poder passar em lugar nenhum, assistir, comprar fita, nada. Ela tinha os direitos, aí depois ela parou de pagar, né, porque devia estar caro. Mas... como ela não sabia que aquele filme ia abalar aquelas pessoas? E, por exemplo, um tempo atrás, foram lembrar disso, eu tinha esquecido. A Brasileirinhas gravou um filme pornô com um rapaz fazendo uma paródia do nome do filme da Xuxa. E a dona Chu não ficou sabendo disso. O que me pega são as lacunas imensas sobre várias partes da vida dela e, às vezes, muito tempo, às vezes para coisas que duraram muito pouco tempo na vida dela de fato, né? Como o romance com a Ayrton Senna, que durou 2 anos, mas tem meia hora de documentário. O show da Xuxa durou sabe-se lá quantos anos e tem 20 minutos de documentário. É uma coisa que parece que não se segura muito bem, né? E, além disso, essa imensa passação de pano o tempo inteiro. Parece que a gente tá tendo uma história muito suprimida do que foram os fatos, porque simplesmente não tem contraponto. Ela só chamou, fora a Marlene, que vai aparecer lá, só chamou pro documentário gente que gosta dela, né? Cadê a Mara Maravilha, né? Não tem. E assim, não tem nem Angélica e Eliana, que eu acho que hoje em dia elas são amigas, poderia até ter ali pra falar, pra contextualizar melhor pra gente, como foi ali final dos anos 80, começo dos anos 90, porque as 3 eram apresentadoras. Sim, fora que a Angélica assumiu o Clube da Criança quando a Xuxa saiu, sabe? Sim. A história delas tá toda interligada, mesmo sem a amizade delas, então fazia sentido elas participando do documentário.
A única pessoa interessante desse documentário inteiro que deu depoimento foi o cara do cenário, que é um grande personagem, que falava que as crianças iam lá e estragava tudo, acabava com tudo que ele fez, que era horrível, que era uma loucura o cenário do show da Xuxa e tal, e etc. Mas fora essas pequenas, assim, curiosidades, a gente não sabe... Você ficou sabendo de alguma coisa que você realmente não sabia sobre a Xuxa? Ai, não. Eu fiquei sabendo que Pedro Bial não sabe dirigir documentário. Isso eu tô descobrindo. Que é uma coisa que a gente desconfiava, né? Mas assim... Eu acho engraçado a montagem, porque eles agrupam os temas que não tem nada a ver. Eu gostaria de entender, quem teve a ideia no terceiro episódio de juntar Senna, morte do Senna, nascimento de Sasha e incêndio no Xuxa Park no mesmo tema? Assim, a única coisa que elas têm em comum é que todas aconteceram entre 94 e 98. O documentário ainda tenta se esforçar, fazer uns malabarismos pra tentar agrupar tudo, aí dá um nome de episódio. Morte, vida, não sei o que. Parece um poema da Tata Werneck imitando a Patrícia Poeta. Sim, e esse episódio em especial, eu acho que o terceiro talvez seja o mais constrangedor, assim. O segundo me irritou porque me mostrou sobre muitas coisas que realmente não me interessavam em nada. Assim, o que mais me interessava era a carreira internacional da Xuxa nos Estados Unidos, que eu não sabia que existiu, e que eles me explicaram igual o nariz deles. Eu continuei sem entender o direito que aconteceu. O Gilmore Girls explicou melhor do que o documentário. Agora, o terceiro, aí é uma polêmica, né? Porque, assim, é meia hora da Xuxa aparecendo como viúva do Senna. E ainda serviu pra reviver a eterna polêmica Xuxa contra Adriane Galisteu, né? Porque eu achei que o documentário foi bastante desrespeitoso com a apresentadora da Fazenda. Não, porque o que aconteceu foi o seguinte, a Xuxa fala sobre o romance dela com o Senna, e aí, obviamente, só chama a gente pra falar que eles eram o casal mais apaixonado do mundo. E também chamam a irmã do Senna. A irmã, exato. E aí eu acho curioso, porque ela começa a falar, ai não, ele amava muito, ele contava isso. Aí eu fiquei pensando, pô, você é só a irmã do Senna. Eu não conto as coisas pra minha irmã, pelo menos. Se minha irmã ficar dependendo das minhas informações pra saber quem eu gosto e não gosto, ela tá de mãos vazias no meu futuro documentário. Não vai poder completar com nada. Ela tá só saindo o que ela achava vendo, né? Sim. Assim. Eu acho que a única pessoa que saberia sobre coisas sobre mim é se me chamassem a minha melhor amiga pra falar. Mas ela não faria isso, entendeu? Aí é que tá também. Sim. Tipo, ela não ia falar, não, depois que ela tá morta, eu vou falar que o amor da vida dela não era o cara que ela tava namorando, era uma outra pessoa lá, X, que ela namorou 80 anos atrás. Assim, que foi mais ou menos isso que a irmã do Senna fez, né? Tipo, ele namorou 1 ano e meio a Adriane Galisteu, mas a Xuxa era o grande amor da vida dele, tipo... E, de novo, a culpa na Marlene, né? A Xuxa dá a entender, de maneira bastante clara, que ela só terminou com o Senna porque a Marlene impedia que os dois se encontrassem e se vissem, não sei o que e não sei o que. Aí a coisa também vai e volta, porque, pra quem não sabe, a Xuxa terminou com o Senna, sei lá, em 92, acho por aí, alguma coisa do tipo. E o Senna namorou com a Galisteu, não, acho que foi antes até, acho que foi pouco depois da triste cena dela desejando o beijo feliz 91, 92. E 93. E 3, enfim. E aí a Galisteu conheceu ele, namorou com ele 1 ano e meio, até a morte dele, né? Efetivamente, enquanto ele morreu, ele ainda era namorado da Galisteu. E aí ela fala assim, primeiro ela fala, desde que ele começou a namorar a Adriane, a gente nunca mais falou, ele nunca mais me atendeu, assim, ele cortou contato comigo. E aí, pra justificar todo esse luto dela e toda coisa, foi... 1 semana antes da morte dele, eu estava pensando em falar com ele pra ver se tinha sobrado alguma faísca. E ouvi dizer por amigos dele que ele também estava pensando em fazer isso. E aí, assim, é uma versão da história. E a Galisteu tem a versão dela, provavelmente também. E a Galisteu é como se ela fosse, assim, um ser inexistente no documentário da Xuxa. A Xuxa cita ela uma vez... E é isso. E a irmã do Senna dá um monte de indireta, né? A Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu é tratada como... é um step que tá ali enquanto a Xuxa não volta. E é bem isso que você falou. A impressão que eu tenho é que isso da Xuxa de... na semana pensei em falar, os amigos dele falaram...
é tudo uma versão, é tudo uma narrativa. Nós não temos como provar que tudo isso aconteceu de verdade, né? Sim, é uma história que pode ser verdade ou pode não ser verdade. Assim, o que a gente tem de fatos é que até a morte de Senna, até o acidente, ele era namorado de Adriane Galisteu. Ele ligava pra ela e falava, como vai, Galisteu? E antes da gente continuar essa crítica, temos que falar que temos aqui um clube de membros no canal. Então se inscreva no canal e confira na descrição maiores informações sobre o nosso clube de membros. Nós temos 2 planos, o plano Valcírio e o plano Maneco. Se você fizer parte do plano Maneco, por uma quantia mensal, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers e o melhor, que são os 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores, inclusive. Inclusive reagindo a momentos do show da Xuxa e de outros momentos da carreira da Xuxa. Então, se você quiser dar uma olhada lá, se você entrar hoje, você tem acesso a todos os vídeos que a gente já lançou na história do Clube de Membros. Aposto que não vai ter no documentário Xuxa cheirando a axila de um cara figurante dos 10 Xuxa na Record, eles vão fingir que nem existiu, acho. Eu tô com essa impressão. Jamais foi, sempre esteve da Globo. Normalmente, quando uma obra termina bem, as pessoas tendem a pensar nela de uma forma positiva num geral. A partir do próximo episódio, a gente vai ter acesso à entrevista com Marlene Matos. E esse é o grande momento que estamos esperando. Se for muito divertido, como as prévias já estão indicando, é capaz da percepção pública mudar e falar, nossa, o documentário foi muito bom. Mas não é o que está acontecendo. Não. O documentário falha muito, tá longe de ser muito bom. E aí o que piora, assim, a nossa noção do documentário é que muito próximo foi lançado um outro documentário sobre um período de tempo parecido, só que ele é bem feito, que é o... Qual é o nome do documentário? Ai, gente, a gente só fala do documentário do Balão Mágico, né? Peraí. Sim, a gente tá falando do documentário do Balão Mágico, que o nome é... Balão Mágico. É isso. Não é a super fantástica história do Balão Mágico? Peraí, Assim. eu acho que é isso mesmo. Peraí, Balão Mágico Star Plus. Vou ter que ver como é que é. Balão Mágico. Balão Mágico no Star... A super fantástica história do balão. É isso. Agora vamos fingir que a gente não fez nada disso, gente, apaga isso da memória, vamos lá. Que é o documentário Super Fantástica História do Balão, que saiu no Star Plus, que é um documentário sobre o balão mágico, que fez um estouro nos anos 80, foi muito grande, e eu pelo menos achei o documentário muito bom, e a forma como ele conta as coisas é muito boa, porque ele não esconde fracassos, ele mostra pessoas sendo filhas da puta sem elas perceberem, ele cria um monte de história ali interessante, tirando o Mike é chato de acompanhar. Nossa, pelo amor de Deus, eu achei... A única coisa que quase me fez desistir do documentário foi quando o Mike começava a pegar a palavra pra si e ser um grande palestrinha da história deles próprios para eles mesmos, assim, isso era muito irritante. E o legal é que esse documentário também é uma intersecção com o da Xuxa, porque o show da Xuxa entrou no lugar do programa do Balão Mágico. Exatamente. A Xuxa é citada no programa. Eu só entendo, na verdade, por que é que estreou o show da Xuxa, porque eu assisti o documentário do Balão Mágico. O Balão Mágico já estava tendo uma perda de audiência, de repercussão, e o Boni resolveu, não dá mais essas crianças aqui, a gente precisa de uma coisa nova. Aí ele viu a Xuxa no Clube da Criança e pensou, essa menina tem potencial, vamos fazer o show da Xuxa, vamos botar ela no horário do Balão Mágico. Mas isso não é explicado no documentário da Xuxa. O documentário do Balão é muito bom mesmo, fica a recomendação, inclusive são 3 episódios, e aí conta toda a história lá, eles não escondem nada, estão falando todas as coisas. Não, eu não tenho nenhuma lembrança do Balão Mágico, zero. Assim, não é da minha época, é muito longe de mim, inclusive, assim, eu nasci em 89, o Balão já tinha acabado nessa época. Mas assim, eu acho muito interessante como história da TV brasileira também, porque eu acho que a gente consegue entender muito dos bastidores, né? E como que funciona esse lance das crianças prodígio, né? Que é, na verdade, uma coisa bastante cruel. E eu acho que o documentário do Balão Mágico não tem medo de trazer isso à tona, de mostrar como é complicado, como tem ganância de família envolvida e tal. A gente tá vendo a Larissa Manoela agora numa situação de briga por dinheiro, etc, etc. E isso é uma constante, né? Nós não temos histórico com o Balão Mágico. A ponto de eu fui surpreendido
ao saber que o balão já teve só 2 pessoas na formação. Sim, ou 3, e que o Jairzinho entrou por último. Quando eu ouvia na música Eu Sou Jairzinho, o mais novo do balão, eu achava que era novo de idade, não de mais idade, novo que cheguei eu também. agora. Eu também, pra mim sempre foi assim. E a gente não conhecia, e saiu desse documentário entendendo toda a história. Não ficou nenhuma dúvida. Agora, se nós não soubéssemos quem é a Xuxa, se uma pessoa agora de 15 anos, de 10 anos... 10 anos não, né? Não vai assistir isso também. Uma pessoa de 15 anos ligar o documentário da Xuxa pra tentar entender o que foi esses anos 90 no Brasil, não vai entender nada. Nada. Vai encontrar um monte de lacuna aqui e não vai ter a resposta. De onde a Xuxa conheceu o Pelé? Por que acabou o show da Xuxa? Qual era o cronograma de gravações dela? Outra coisa, o documentário da Daniela Pérez, né? Que eu não vivi em 91, 92. Eu tenho uma memória muito, assim, de eu ouvir minha mãe falar e tal. E eu consegui entender tudo o que aconteceu, assim, até o tamanho, de por que foi aquela comoção. Então acho que falta contexto no documentário da Xuxa mesmo. E me incomoda também a presença constante do Bial. É toda hora a Xuxa falando, sim, ai, Pedro. Aí o Bial aparecendo no reflexo no fundo. Aí a Marlene entra, o Bial com um fonezinho no ouvido lá observando tudo. Eu acho que dá pra não aparecer no documentário. Não, o Pedro Bial não é personagem. Não, e assim, eu nem sei quem tava entrevistando as pessoas do documentário do Balão Mágico, porque nem a voz delas aparece. Aparece uma vez, porque é importante que a gente tivesse entendido a pergunta pra ver a resposta. Mas assim, a gente não sabe quem é aquela pessoa. Aparece uma voz apenas. Eu acho que esse documentário tem 2 problemas de ego muito grandes, o documentário da Xuxa. Que são 2 pessoas que fazem questão de aparecer muito, que é a própria Xuxa e o Pedro Bial. E aí fica uma coisa muito pessoalizada, muito cheia de interferência, que é a última coisa que você quer ver num documentário, né? Assim, eu acho. Então, se você assistiu ao primeiro episódio do documentário da Xuxa no Tela Quente e gostou, sinto informar que piora. Espera sair tudo. Às vezes você pula direto pro episódio da Marlene, que pode ser bom. A gente vai saber na quinta-feira isso. Porque, sinceramente, eu acho que ele não traz nada de novo e ainda te irrita. Porque, assim, você tá perdendo... Você senta lá na esperança de ter alguma coisa nova e você não simplesmente sai desinformado. Eu acho que o que deve ter dado vantagem pra esse documentário é que alguns sites que escreveram sobre a história da Xuxa 10 anos atrás devem estar recebendo visitas de gente que tá pesquisando coisas que não conseguiu entender no documentário no Google, assim, sabe? Vai que a gente volta depois, faz um balanço final sobre como foi o documentário da Xuxa. Às vezes nem vale a pena, a gente vai fazer um videozinho curtinho, lançar em shorts ou nas nossas redes sociais. Então aí pra isso você tem que ficar de olho aí, seguir a gente e também acompanhar a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, continua aí com a gente, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e... comenta se você assistiu o doc da Xu, se você gostou, se você não gostou. Eu sei que Xu tem uns fãs muito emocionados, que provavelmente vão vir aqui defender tudo que a gente falou contra ela. Então, se você já está começando a escrever a sua defesa, escreva, porque traz engajamento pro canal. E é isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Agora, o problema é o seguinte, eu não sei ser condescendente com gente burra.